Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Maria Bárbara Guimarães. Agradeço a presença dela aqui no canal. Vai contar para a gente um pouco aí da pesquisa. Ela está falando de Cuiabá. Já fiquei sabendo que está calor lá, como sempre, né? O pessoal que sabe que Cuiabá é quente, aqui em São Paulo está frio. Tudo bem, Maria Bárbara? Como é que você está? Tudo bem, na medida do possível, tudo certo. Só passando calor. Passando calor. Se você quiser se apresentar aí para o nosso público, falar um pouco da sua pesquisa, da sua trajetória aí, fica à vontade. Oi, pessoal. Obrigada, Caio, pelo convite de participar desse vídeo, dessa conversa. Bom, meu nome é Maria Bárbara, sou arquiteta urbanista. Sou formada na Federal do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, sou cuiabana. E depois da graduação eu entrei no mestrado, que é um mestrado profissional do IPAM, em Preservação do Patrimônio Cultural, no qual eu estou trabalhando uma questão do Centro Histórico aqui de Cuiabá, que é a instrução normativa, né? São os critérios de intervenção, a grosso modo, desse centro histórico. Então, dentro do mestrado, eu tenho uma formação ampla em patrimônio cultural, mas o que eu estou mais pesquisando mais diretamente, também por ser arquiteta, é o centro histórico daqui. Então, eu vou começar falando, né? O que eu tinha Pode pensado ficar à era vontade. falar um pouco sobre como a política federal se estrutura. Assim. Então, é, o patrimônio cultural, essa ideia começa na década de 20 e 30, mas ele vai se estruturar de uma forma mais enquanto instituição em 37 com a criação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ele já mudou de nome, foi secretaria, foi departamento, mas hoje é um instituto que é uma autarquia federal. Era vinculada ao Ministério da Cultura quando a gente tinha, passou para a cidadania e agora a gente está no turismo. Mas tudo bem, vamos lá. O IFAM é responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro e isso é muito amplo, né? Não existe quando se pensa em patrimônio, a gente pensa em centros históricos, em obras de arte, em igrejas e tal, mas não é só isso, tem muito mais coisa. A gente tem, além dos sítios urbanos, todo esse patrimônio mais conhecido e consagrado, a gente trabalha com arqueologia, patrimônio material, patrimônio ferroviário, paisagem. Então, existe uma série de instrumentos de preservação para cada tipo de patrimônio, existe um instrumento para ser preservado, né? Então, a gente tem, além do tombamento, que é o principal, é o mais antigo, né, que incide sobre os bens materiais, a gente tem outros, como o registro, que é para os bens imateriais. Então, modos de fazer manifestações culturais, de diversas formas, ofícios, todos eles são registrados, né, dentro dos seus livros e tal. Existem os inventários também, que são formas de sistematizar informações e conhecimento sobre alguns assuntos. O o cadastro, no caso do sítio arqueológico, tem a valoração do patrimônio ferroviário e a chancela da paisagem cultural, que é um é um nome que está sendo ainda um pouco discutido dentro do próprio fundo, como que ele funcionaria. Ele seria uma forma de juntar o material e o imaterial, assim, que a gente acaba separando para conseguir colocar nas caixinhas, né? Mas não existe um componente sem o outro. Então, são esses mais ou menos os instrumentos que a gente trabalha dentro do IFAM. Então, a gente costuma, a gente, né, pesquisadores costumam separar a atuação do IFAM em algumas partes. Assim. A Márcia Chuva vai falar disso, a Márcia Santana vão falar disso com muita propriedade. Vou fazer só uma apanhada geral, assim. Então, da década de 30, né, 37, que é fundado o IFAM, até a década de 60, final da 60, é uma época que se tombavam os grandes monumentos, as cidades mineiras, né, toda aquela coisa barroca. Então, o barroco era visto como um símbolo nacional, né? Era o que era brasileiro de verdade. O barroco e o moderno, né? O modernista, que era a galera que estava no IFAM. Então, por muito tempo, durante essas 3 décadas, o IFAM fica muito no material, né? E muito focado em conjuntos urbanos ou conjuntos arquitetônicos específicos, barrocos, de origem colonial, que são monumentais e têm uma certa excepcionalidade. Isso, então, os bens eles têm um valor em si, eles são porque são, né? Eles são protegidos porque eles são
coloniais, legitimamente brasileiros. Então, fica e também muitos monumentos isolados. Em cidades grandes, tombavam um conjunto arquitetônicos, praças, um conjunto de prédios. Em cidades menores, como o caso das mineiras, a cidade inteira era tombada e eles nem demarcavam o perímetro, assim. Ficou um problema por muito tempo, né? Até demarcarem o que de fato estava tombado. Então, o tombamento, esse primeiro instrumento, ele vai dizer que você não pode demolir, mutilar, segurar esse bem que está tombado. Então, ele é uma restrição ao direito de propriedade e não retira esse direito, sempre bom dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele restringe, o que vai causar muitos problemas para a gente no futuro. Desde essa época, eu imagino. Bom, em seguida, depois da década de em 50 também estava acontecendo isso, mas mais depois da década de 60 as coisas começam a mudar um pouco. Assim, existe um avanço de pensamento. Assim, outras áreas começam a contribuir para a valoração desses bens. Se antes era uma casa de arquitetos, né, não é só que a gente sempre pensa em arquitetura quando a gente pensa em patrimônio, outros campos começam a contribuir, assim, outras ciências sociais começam a entrar, a antropologia entra também. Então, outras leituras começam a ser feitas e outras coisas vão sendo valorizadas, né? Vão sendo entendidas como patrimônio brasileiro. Bom, na década de 70 para 80 as coisas melhoram, assim, as coisas têm um avanço conceitual maior. Então, começa a trabalhar com a ideia não só de patrimônio histórico e artístico, mas uma ideia de referências culturais, que é trazer outros atores para atribuir valor para as coisas. Ao invés de um técnico que é a pessoa, um arquiteto, um historiador, que é a pessoa que sabe, né, o que é patrimônio, ao invés dessa pessoa dizer o que é patrimônio, existe uma escuta. As pessoas que têm esse patrimônio, que produzem esse patrimônio, que vivem esse patrimônio, que vão dizer o que é uma referência cultural para elas. Muita coisa pode ser uma referência cultural, um lugar pode ser uma referência cultural, um modo de fazer alguma coisa, uma comida, uma festa, um rio, várias coisas podem ser referências culturais. Isso é muito interessante. Quando você ouve no território e vê o que aparece mais. Assim. Então, essas são as referências. Então, outras coisas começam a ser valorizadas, a ser entendidas como patrimônio. Também nessa época começam a se estruturar mais os órgãos estaduais de patrimônio, que é muito bacana, porque isso, a gente sempre pensa em patrimônio, é o IFAM, né? O único órgão parece que lida com isso, mas não, a partir da década de 80, 70 e 80, os órgãos estaduais começam a se desenvolver com mais força, ampliando ainda mais, né? Uma rede assim, de preservação. Bom, também nessa época, na década de 80, começam a surgir as primeiras, não as primeiras, mas de certa forma mais consolidada, uma relação entre a preservação dos centros urbanos com o planejamento das cidades. Né? Se antes tinha assim, um pouco uma ideia de que as cidades, como as cidades menores, elas estavam estagnadas, né, economicamente, digamos, e os pequenos conjuntos arquitetônicos também não sofreriam muita mudança, não pensávamos sobre isso, mas não dá para pensar um conjunto ou um conjunto de edifícios que ele esteja no centro de uma cidade, ou dentro de uma cidade, sem pensar o que acontece nessa cidade em volta dele, né? Então, é incluída a questão da preservação dos centros antigos dentro de uma agenda começa a ser incluída, né, de planejamento urbano, o que até hoje a gente luta bastante para conseguir, de fato, implementar isso, né? Depois eu vou falar de Cuiabá. E também nesse momento, para os tombamentos de centros urbanos, acontece uma mudança. Se nesse primeiro momento a gente tombava mais centros barrocos, mineiros, de mineração, muito homogêneos, coloniais, porque eles eram considerados monumentos nacionais, a partir desse momento, começam a ser considerados como documentos históricos. Então, a partir da leitura desses espaços urbanos iniciais e das camadas de tempo que passam por eles, a gente consegue ler informações sobre a ocupação do território, sobre a história daquele lugar. Então, Cuiabá é uma das primeiras cidades a ser tombada também por essa razão. Foi tombada em 86. 86 provisoriamente. Então,
Cuiabá e Laguna. Laguna, na verdade, é a primeira cidade a ser tombada com essa ideia de que, apesar de quem veio, quem não é de Cuiabá, a gente tem um centro colonial, algumas ruas, aquelas linhas tortinhas, sem uma casa grudadinha na outra, mas ao mesmo tempo houve muita substituição, assim, no meio do centro histórico tem um prédio enorme ou uma casa com afastamento, então houve substituições, esse centro ele não é homogêneo estilisticamente, né, arquitetonicamente, mas entende-se que o traçado urbano, que ainda permanece nesse espaço, é importante contar a história da formação dessa cidade. E é interessante justamente essa variedade, diversas camadas de tempo no mesmo lugar, é o que dá o valor para esse tombamento, é o que a gente tem que preservar. Né? Então, também, nessa redemocratização, também quando a gente teve em 88, a Constituição desloca um pouco do poder, divide o poder de seleção desses bens patrimoniais. Não é só o Estado agora que diz o que é patrimônio, a sociedade é colocada, a comunidade é colocada também tão responsável quanto pela preservação e pela identificação desses bens, que é muito bom, né? Então, é na Constituição que vem a primeira menção ao patrimônio imaterial também, que está nas formas de expressão, modo de criar e tal. Então, se num primeiro momento, no tombamento, no decreto-lei, né, o decreto-lei 25, que é o de 1937, que é o que instaura o ISO e o tombamento, né, esse instrumento, nesse momento a gente tem que os bens eles são vinculados à história nacional, a momentos memoráveis, mas na década de 80 isso muda um pouco, então isso muda para bens que façam referência à identidade, à ação e à memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, o que já amplia bastante. Antes a gente tinha fatos memoráveis da história nacional, agora está relacionado com todos os grupos, né? O que é bastante democrático, né? É meio que a base do que a gente está tentando defender hoje. Bom, nas décadas de 90 começam, eu vou focar um pouco mais nos centros históricos, assim, que é o que eu mais domino, enfim, eu acho que eu consigo exemplificar melhor. Na década de 90 começam, então, a sistematizar métodos e ferramentas de fazer isso tudo acontecer, né? A gestão, como que a gente estabelece critérios de intervenção, né? Se essa cidade está crescendo, se essa cidade está... a cidade não está distante no espaço, no tempo, né? Ela está no meio, então a cidade vai se transformar de alguma forma. E como que a gente preserva o que foi tido como importante ser preservado, né? Motivo desse tombamento. Então, nessa época, começam a surgir os inventários nacionais. A gente tem o Inventário Nacional de Bens Imóveis, edifícios urbanos, que é um indício que a gente foi trabalhar mais tempo. Assim. Começam nessas épocas também outros tipos de inventário, outros tipos de mecanismos de identificar e guardar essas informações todas. Então, a preservação ela vai ser regulamentada, o decreto-lei ele vai dizer algumas coisas que vão começar a ser regulamentadas nessa década de 90. Então, existe um tempo grande, assim, meio que uma coisa caso a caso. Então, a coisa vai, ao longo do tempo, ela vai sendo mudada e repensada, enfim. Com isso também, na década de 2000, a gente tem o patrimônio material. Ele surge surge esse instrumento que é o registro, né, de preservação. Então surge então um novo campo, assim, digamos, dentro da instituição que já existia antes. Muita gente já trabalhava antes, antropólogos, sociólogos, enfim, folcloristas, mas isso vira um instrumento do IFAM em 2000, que é muito recente, né? Se a gente pensar 83 anos de IFAM, a política vai fazer 20. Então, por muito tempo a gente ficou na coisa da pedra e cal, sem reconhecer que outras coisas além do material eram patrimônio. Então, é muito se pensar, assim, que umas coisas demoraram, talvez, não sei, mas estão acontecendo, né? Bom, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte:
Como é que você explicaria, até para uma pessoa que não é da área, uma pessoa que não está familiarizada com a questão das datas dos prédios ou das cidades e coisa e tal, a importância e o ganho positivo que se tem quando se preserva um patrimônio na relação das pessoas que vivem num determinado espaço, numa determinada cidade, o que elas têm a ganhar com um patrimônio que fica preservado, com uma história que é conservada. Como que você acha que isso pode ser proveitoso para as pessoas de um lugar, de uma região? Eu penso que é sempre, não sei, essa sensação de você conhecer o lugar e você passar por um lugar e lembrar de coisas que aconteceram ali. O lugar permanece o mesmo, mas você sempre vai acabar associando com experiências suas. E é uma sensação, você vai criando laços com o espaço, né? E eu penso que ao se preservar desde um edifício, seja ele público, privado, enfim, ou até de um edifício até uma escala urbana, né, de um trecho da cidade, de uma paisagem, é isso, é você permitir que essas coisas estejam ali ainda, para que as pessoas que têm algum laço com aquilo ainda se sintam parte daquilo, né? Quando a gente passa por um lugar, ou convive, ou, enfim, mora ali, frequenta, é, a gente está ali de certa forma, né? Então, o espaço é meio que é uma troca, né? A gente com o espaço, a gente vai formando memórias, enfim. Então, eu penso que um centro antigo, preservado, ele pode trazer qualidade de vida para essa cidade. Ele é o que vai distinguir essa cidade das outras, senão a gente vai virar, né, todas as cidades vão ser muito genéricas, muito parecidas, é o que vai distinguir uma da outra. E, assim, nada me dá mais paz, por exemplo, do que eu andar no centro histórico de Cuiabá, sabe? Um lugar que eu conheço, um lugar que eu gosto. Eu sei cada esquina é uma coisa interessante, diferente. Eu ainda descubro muita coisa, não conheço tudo. Então, essa sensação de que você faz parte desse espaço, esse espaço também faz parte de você, eu acho que isso é fundamental, assim. E é um direito à memória, né? Um direito à memória de quem eu sou, quem minha família foi, enfim, quem é esse povo todo que está aqui, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Uhum. E você acha que a nossa história, que foi afetada por diversas rupturas bruscas, né, e pensando assim na história do nosso país, né, e a Uhum. sequência que a gente tem aqui de transformações repentinas, muitas vezes sem uma participação popular nas decisões, né? Você acha que isso afeta também a preservação dos patrimônios de um ponto de vista das instituições que deveriam zelar por isso, né? Porque a gente observa que quando acontece uma troca de governo, isso é afetado também, né? Os órgãos modificam-se, os dirigentes, os tombamentos são afetados, às vezes transformam um monumento importante num estacionamento, como acontece muito na cidade de São Paulo, em outras grandes cidades também, né? Para não falar, claro, da floresta, que também é um patrimônio num outro sentido, né? E tudo isso. Como que você vê essa relação entre sociedade brasileira, pouca participação em decisões políticas e as decisões que são impostas, né? De uma forma muitas vezes autoritária. Eu acho que, assim, é muito interessante também parar para pensar que, para mim e para muita gente, o espaço, né, ele é uma coisa que está sempre em disputa, né? Eu vejo isso com muita. As cidades vão se transformando dessa forma, então os governantes, cada leva de gente, vai sempre tentando imprimir no espaço a sua marca. E o patrimônio, né, o patrimônio nacional, as instituições, os mecanismos legais, é justamente para frear isso, para fazer com que essas marcas, esses traços de tempo não sejam apagados a cada 20 anos, né? Ou quando um gestor decide fazer isso bem feito. O tombamento, né? A proteção legal, então os zoneamentos urbanos também vêm no sentido de tentar frear tudo isso. Mas
A gente também não deve achar que o tombamento ele é hoje um pouco mais, mas por muito tempo foi um ato muito impositivo do Estado também. Tá tombado, até aqui tá tombado, não explicavam direito para as pessoas o que isso significava, não existe nenhuma contrapartida financeira por parte do Estado para um imóvel tombado. Porque é complicado, assim, porque a gente tem várias situações que acontecem no centro, por exemplo, temos grandes comerciantes, tem várias lojas, pequenos comerciantes que têm lojas menores, tem pessoas morando que são proprietários de vários imóveis, tem pessoas que estão morando que pagam aluguel, que só tem uma casa, moram de favor, enfim, tem muitos tipos de, né, toda uma variedade, assim. Só que o instrumento, ele bate em cima de todos da mesma forma. Eu acho que deveria ser diferente, assim, deveria levar em conta uma condição socioeconômica de quem está ali, né? Mas não existe nenhum tipo de contrapartida. Você, dono de um imóvel tombado, você tem a obrigação de manter ele em pé, mesmo que você não tenha condições, né? Existe existe no decreto-lei essa prerrogativa de que se você não tem recurso financeiro, você fala para o IFAM e o IFAM vai fazer a reforma. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? O IFAM não tem dinheiro para tudo isso. Assim, é muito moroso, é muito difícil conseguir comprovar que você não tem recurso financeiro para fazer isso, ao Estado fazer isso para você. Então, é um ato impositivo, de certa forma, eu acho que ele não distribui muito bem os ônus e os bônus, assim. Mas eu vejo que não é o tombamento que vai desvalorizar uma área inteira, sabe? São processos urbanos mais amplos, assim, de produção de cidade, como as cidades crescem, por que esses centros, esses lugares se desvalorizam. Né? Mas talvez seja um pouco mais simples dizer que foi o tombamento, que congelou a área, enfim. Mas hoje existem cada vez mais canais, né, meios da comunidade, de uma forma geral, participar. Esses avanços trazidos pela Constituição são muito nesse sentido. Mas ainda tem muita coisa a ser feita, ainda não é uma coisa super horizontal, assim, de igual para igual. O técnico, o Estado ainda tem muito peso nesse tipo de escolha de eleição, né, do que vai ser preservado ou não. Mas é estranho pensar também que esse momento ele é muito bizarro, porque, bom, o São começa em 37, né, Vargas, no meio de uma ditadura, ele passa por outra, a militar, e, assim, não foi extinto, continuou funcionando. Não teve avanços conceituais grandes, não teve grandes avanços de instrumentos, nem nada, mas continuou, sabe? Os técnicos continuaram, a instituição continuou. Na década de 80 que a coisa foi mais para frente, assim, houve uma efervescência, assim. Mas agora, nossa, tá muito bizarro, assim, sabe? Além de todo o recorte de recursos que a gente sabe que já vem acontecendo desde 2016, mais ou menos, 2015, que já era pouco, vai estar ficando cada vez menos, né? Mas é complicado e não dá para fazer nada sem dinheiro, né? É muito difícil. Tá lidando com coisas que são muito frágeis, né? Do ponto de vista tanto material quanto logística, assim, sabe? São coisas que são muito exigem tempo é outro, e é necessário ser uma coisa contínua, né? Você não vai restaurar um casarão hoje, daqui 5 anos, se ele não for, se ele não tiver um uso, se não tiver uma ideia para ele, um plano para ele, ele não vai se sustentar sozinho, uma prática não vai se sustentar. Você vai, mobiliza uma comunidade, faz planos, mas se aquilo não for continuado, daqui 5 anos, não, como se nada tivesse acontecido, assim. Então, tá um pouco complicado, assim, tá bem sem perspectiva, eu sinto isso um pouco, assim, sabe? Dos meus colegas, enfim, mas ao mesmo tempo, no final de 2018, houve um concurso de fã, os técnicos foram nomeados, então deu um gás, assim, um pouco no corpo técnico. Recursos humanos, assim, teve esse incremento, assim, mas ainda falta muita coisa para o ideal, sabe? Então, mas é isso, eu fico muito preocupada do patrimônio ser usado como uma forma de falar de um Brasil que não é o Brasil de todo mundo, sabe? Essa é uma preocupação para mim. Né?
Tem um discurso de nacionalidade, me preocupa, sabe? De ter um Brasil muito excludente, só um, né? A gente não sabe, a gente sabe que não é só um. É a diversidade que faz a graça toda. Uhum. E falando em diversidade, eu ia te fazer uma última pergunta. Como é que você Claro. vê a relação da, da arquitetura, do urbanismo, da questão da preservação com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a própria história, a geografia, outras áreas das ciências humanas? Como que você vê essas redes que podem ser traçadas, transdisciplinares? O campo do patrimônio ele é interdisciplinar total, assim, acho que não uma política bem feita de patrimônio é justamente que agrega é, vários campos, né? Cada pessoa vai ver uma coisa, cada profissional vai ver uma coisa, e isso que faz a gente ter uma ideia total, assim, ou tentar chegar numa ideia mais ampla de toda essa complexidade, né? Mas, como eu falei, o IFAM foi por muito tempo e ainda é uma casa de arquitetos. Então, a gente sabe que esse lado da arquitetura, dos centros urbanos, ele é muito mais privilegiado. As políticas são mais consolidadas, enfim, existe uma prática mais estruturada. Mas a gente só separa o material do imaterial, né? Como se eu, arquiteta, estou trabalhando com centro histórico, preciso fazer uma intervenção numa casa que ninguém sabe fazer aquele tipo de tijolo, por exemplo. Ninguém sabe lidar com aquele tipo de material. Ou, enfim, o componente material, ele não dá para a gente separar uma coisa da outra totalmente. Assim. A gente separa porque existe por um modo operacional, assim, mas não tem uma separação. Assim. Mas, enfim, eu confesso que é meio complicado, assim, porque, por exemplo, você vai nas superintendências, no, nas unidades menores, os fãs geralmente são arquitetos, né? Geralmente pessoal da construção civil de uma forma geral, que é onde tem mais demanda de trabalho, enfim. Mas eu acho que a gente perde muito se a gente ficar só dentro de um campo, sabe? Eu acho que a história foi uma contribuição maravilhosa, assim, enorme para todo esse estabelecimento de critérios, de normas e modos de operar. Sabe? Então, muito do método de investigação assim, dentro do patrimônio, pelo menos o certificado, né? Ele parte muito da história. Outras áreas têm tudo a contribuir. Assim, eu acho que ninguém não chega lá sozinho, né? Mas aqui não tem uma variedade muito grande, por exemplo. Aqui a gente tem arquiteto, engenheiro, 2 arqueólogos, um antropólogo. E o resto do pessoal da construção civil. Assim. Então, ainda tem muito chão. Muito chão para essa interdisciplinaridade rolar mesmo. Assim. Mas o corpo técnico do IFAM ele é muito bem qualificado de forma geral. Assim. Então, são pessoas que quem está nessa área não sabe que não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ficar rico, sabe? Faz porque gosta, sabe? Não tô falando que é para trabalhar por amor, né? Mas quem tá nessa tá porque gosta e acredita. Assim. Então, uma galera que se interessa e vai atrás, está sempre disposta a repensar novas formas de atuação, mas coisas que não faziam sentido um tempo atrás eles fazem, e vice-versa. Assim. Eu acho que é sempre em expansão, assim, que as contribuições das ciências sociais, enfim, são extremamente valiosas, assim, só tem a ganhar. Que não seja só por amor, né? Porque precisamos viver também, mas que o amor seja a motivação principal, né? Com certeza. Não, trabalhar por amor não. A gente não paga boleto com amor. É. Mas Beleza, essa Maria Bárbara. instituição não é É, não é um órgão que paga super bem, assim, sabe? Não tem um plano de carreira. Mesmo sendo órgão federal, não é enfim. Eu queria terminar falando sobre o Atlas, que é um projeto paralelo. Posso? por favor, pode ficar à vontade. Bom, além de tudo isso, além de, na minha dissertação, eu estou trabalhando com a normativa, uma revisão desse documento técnico, e ao mesmo tempo eu tenho trabalhado desde o final da graduação com uma colega, amiga minha, a Ana, também arquiteta, também se formou junto comigo, Ana Frigeri,
E a gente teve a ideia de juntar os nossos trabalhos final de graduação, assim. Ela trabalhou uma questão de identidade, eu trabalhei uma questão mais de patrimônio, e ela entrou no mestrado em seguida também, ela faz mestrado em Estudos da Cultura Contemporânea, aqui na UFMT, e ela também fala de patrimônio, fala de espaço público, então a gente juntou, porque as nossas pesquisas numa intersecção, assim, que não seria possível, eu acho, fazer dentro da academia. E não é esse o intuito, ele é o Atlas Cuiabano, que é esse projeto, ele é independente e vai continuar sendo independente até enquanto ele durar. Então, a gente trabalha com educação, difusão patrimonial, mas como uma divulgação de todos esses patrimônios que tem no Mato Grosso, aí a gente sempre, com muita ênfase no edificado, mas a gente busca também outros tipos de manifestações, né? Outros bens acautelados ou não. Então, são registros cotidianos que a gente vai fazendo, quando a gente circulava aqui na cidade, fazia fotos, enfim, não pretende ser um grande projeto artístico, mas de ser um registro diário, um registro de dia a dia, de cotidiano. E para fazer reflexões, né? A gente ir em diálogo com esse público interessado, como que a gente pode construir, né, ideias sobre esse patrimônio de uma forma coletiva. Assim, a gente acredita muito nisso, que não dá para eu e ela, que somos técnicas, pesquisadoras, dar conta disso tudo. O diário com quem está ali, quem está lá todo dia, quem vivencia as coisas também. Quanto mais olhares, mais rico fica, eu acho, tudo isso. Né? Então, a gente tem uma conta no Instagram, que chama @atlascuiabano, mas esse projeto nasce como um artigo científico que a gente publicou. A gente queria fazer um mapa temático de Cuiabá. Então, a gente seleciona um período, a gente começa o início do moderno, assim, né? Não de modernismo, mas início do moderno. A gente fica na década de 30 e 40 e faz um mapa temático arquitetônico. A ideia é ser realmente uma peça gráfica interessante, que faça com que as pessoas se interessem por conhecer esses imóveis, transitar por esses espaços e ver como que isso se estrutura na cidade, como que isso vai ter efeitos, né, que desdobramentos na cidade são possíveis de ler a partir da construção desses imóveis, digamos assim. E fazer uma correlação com estilos arquitetônicos, assim, enfim. O Atlas, daí ele virou um artigo que a gente escreveu com o professor nosso, o Ricardo Pastor, que é referência aqui em arquitetura modernista, moderna, quer dizer. E depois disso, o Atlas vira outra coisa. A gente decide fazer roteiros guiados, também numa ideia de um material gráfico interessante, simplificado, que possa ser lido por qualquer pessoa, mas a gente vai para a rua e leva as pessoas provoca as pessoas a pensar sobre alguns assuntos. Então, a gente fez 2 vezes um roteiro guiado, é um mapa, a gente tem um trajeto definido, e a gente para em alguns lugares e puxa algumas conversas assim, com as pessoas, puxa alguns assuntos, usa o espaço que a gente está para falar sobre alguns assuntos, sobre patrimônio, sobre direito à cidade, direito à memória, direito a várias coisas. Então, a gente fez isso para também falar um pouco da nossa indignação, assim, com as políticas que estavam sendo desenvolvidas ao redor desses 300 anos, com um discurso muito excludente, de uma cuiabania pura, que não condiz com o que está sendo feito, de fato, de preservação, né? Seja do patrimônio identificado ou não. Então, a gente meio como um manifesto, assim, e a gente leva as pessoas para a rua para pensar, para refletir um pouco sobre. Isso deu um retorno muito legal para a gente. Muitas pessoas, poucas pessoas eram de Cuiabá, Cuiabano. Assim. Eram pessoas que estavam chegaram aqui há pouco tempo, mas moravam aqui, que eram interessadas em conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. Mas eu acho que não era bem esse o nosso objetivo, assim, de ser um roteiro, um city tour, sabe? De, que aconteceu tal coisa, de curiosidades históricas, nada disso. É para provocar questões. Essas informações podem ser encontradas em outros locais.
A gente quer provocar incômodos, assim, fazer com que as pessoas questionem questões da cidade. Primeiro de cidade, depois de patrimônio. Então, a gente estava planejando, a gente estava desenvolvendo um outro roteiro, guiado também pela região do Porto, também é uma região, o centro do Porto, aqui em Cuiabá, com estilos contemporâneos. O centro está muito mais bem preservado, ele é aquartelado, tá? No Porto as coisas são mais difíceis, mas ao mesmo tempo ele guarda muitas coisas interessantes. Então, a gente estava trabalhando nisso, mas aí chegou um corona e a gente deu uma parada. Assim. Então, a gente está muito mais online, postando fotos antigas, interagindo com o público, para não deixar essa vontade, assim, esse interesse morrer. Né? Porque, não sei, nesses tempos de pandemia, assim, eu estava me sentindo numa crise, assim, pesada, sabe? Tá, beleza, mas assim, as pessoas estão morrendo, tá todo mundo procurando uma cura, do que serve eu estudar patrimônio agora, né? Qual que é o uso disso agora? Mas daí eu paro para pensar que para ter exatamente para onde a gente voltar, né? Para o que a gente volta depois disso? Para que lugares a gente precisa de lugares que a gente está pertencendo para conseguir seguir, sabe, na nossa conversa. Então, o Atlas está aí, a gente tem o Instagram, a gente está publicando fotos, interagindo com as pessoas, a gente está pensando em fazer algumas lives também, ou vídeos, enfim, para dar uma chacoalhada assim, nas pessoas, para a gente não esquecer que a gente mora numa cidade e o patrimônio vai ficar lá, né? As coisas vão ficar, que tá de material e também de material, fica no ar aí, né? E é bom saber de onde a gente veio. Assim. Então, o Atlas para vocês darem uma olhada. Se você quiser colocar o link, pode colocar. Com certeza, vou deixar na descrição do vídeo aqui. E o que mais você quiser deixar, a gente coloca. Não, eu acho que só isso. Tem alguns links também que eu posso passar de acessos interessantes, de sites de patrimônio. Mas no Atlas também a gente sempre posta coisas de outras pessoas que são como a gente. Assim. Beleza. Bom, para mim foi muito agradável essa conversa. Espero que para vocês aí que chegaram até aqui no vídeo, que tenham gostado também. E se você quiser dizer mais alguma coisa aí para a gente encerrar. Tá. Primeiro, novamente, obrigada, Caio, pelo convite. Sempre bom falar um pouco sobre esse assunto, eu gosto muito. É uma coisa que me move muito enquanto arquiteta, enquanto pessoa. Acredito que a preservação de algumas coisas é fundamental para a gente reconhecer, né, com o tempo. E, bom, estamos aí, assim, eu vou deixar o contato do Atlas, quem quiser entrar em contato, fica à vontade, a gente está sempre tentando produzir coisas, sempre num ritmo não ideal, talvez, duas pessoas fazendo mestrado ao mesmo tempo é meio difícil, às vezes a gente conseguir uma agenda no meio, mas a gente está sempre em busca de ampliar essa discussão sobre patrimônio, sobre a cidade, para que a gente tenha, de fato, cidades mais justas e com patrimônio mais inclusivo, né, mais democrático, que não fale só de um grupo, mas que todos os grupos tenham voz e se verem reconhecidos nos espaços, na memória nacional, digamos assim. Então, obrigada, eu agradeço quem assistiu até agora, sigam o Atlas. Eu que agradeço, é muito relevante esse tipo de trabalho que lida com a resistência, né, da memória, a resistência de um povo, né, de construções que fazem parte da vida de uma cidade, na vida de um país, né, ou mesmo de uma região, de uma cidade, um bairro, né? Tudo isso é importante, é relevante e é sempre bom saber que tem pessoas que estão trabalhando nisso, né, em várias regiões do país. Quer dizer mais alguma coisa? Falou? Isso é sempre importante estar aberto para que outras pessoas falem, né, sobre os seus bens, sobre o que é importante para elas. Então,
superar um discurso muito elitista, muito excludente, muito em uma linha só, é fundamental, assim, ainda mais em tempos complicados como a gente está vivendo. Então, o patrimônio pode ser, sim, uma forma de afirmação, de identidade de grupo, de identificação, de memória, de saúde, É isso aí. Então, agradeço de novo. Vou deixar os links aqui para vocês que assistiram também poderem acessar. O Instagram é bem legal o projeto, bem legal o trabalho. E fiquem ligados, então, nas próximas conversações filosóficas.